hoje, passado uma semana, e depois de ouvir tudo o que disseram sobre a operação e o senhor tendo vivido dentro da operação, que avaliação o senhor faz de tudo o que aconteceu naquela noite lá no Rio de Janeiro, nesta operação lá na Penha e no Alemão? Na Penha, né? Primeiro, cumprimentar todo o público que está nos assistindo. É um momento importante a gente poder colocar os dados, colocar todos os detalhes que antecederam, os detalhes da execução, do momento em que a gente também, do pós-operação, não só para que as pessoas concordem conosco, mas que a gente tem a possibilidade das pessoas poderem formar suas opiniões e não serem conduzidas por narrativas tendenciosas, narrativas que direcionem a opinião pública, né? E é preciso que se diga que a minha avaliação é que essa operação foi uma operação extremamente exitosa, uma operação que teve a utilização de muita técnica, e aqui eu quero abrir um parêntese especial para me solidarizar com a família dos verdadeiros heróis, né, que perderam suas vidas trabalhando em prol da sociedade, né, exercendo o seu ofício, e foram atacados por narcoterroristas fortemente armados, que têm um preparo militar, um preparo de técnicas de terrorismo, foram atacados por essas quadrilhas e certamente são as únicas vítimas dessa operação. Operação essa em que a gente, de forma inédita, utilizou uma tática que eu vou detalhar mais à frente, né, com o transcurso do nosso podcast, da nossa conversa, mas principalmente dizer que a gente trabalhou sob a perspectiva de proteger as 280 mil pessoas que residem no Complexo do Alemão e da Penha. Os dados de inteligência e os relatórios foram analisados, davam conta de mais de 500 marginais armados de fuzis que a gente poderia, e esse número ele pode variar para mais ou para menos, mas sempre sob uma perspectiva de alto poderio bélico, de um histórico confronto, em que a gente trabalhou sobre a perspectiva, de maneira inédita, de trazer a área de abordagem, a área de contato para essa área de mata, protegendo esses moradores, protegendo a população de bem, porque havia realmente a possibilidade real de um verdadeiro banho de sangue se nós interceptássemos essas quadrilhas nessa área edificada do Complexo do Alemão e da Penha. Coronel, muito se tem falado sobre a dramaticidade das imagens que foram liberadas pela Polícia Militar, né, das cenas de guerra, especialmente lá no alto da mata, com os policiais feridos sendo socorridos e ajudados por outros policiais ali. Mas, ao mesmo tempo, se pergunta, não tem mais imagens para serem divulgadas? Se existem imagens, a Polícia Militar e as autoridades do Rio de Janeiro vão divulgar mais imagens da operação como um todo? Porque até agora as imagens foram poucas, né? Foram poucas as imagens divulgadas. Preciso que se diga que nós temos um grande número de arquivos, né, que foram disponibilizados para os órgãos de controle da atividade policial. Dizer que algumas imagens foram prejudicadas pelo tempo em que houve esse trabalho das polícias, principalmente da Polícia Militar, a quem coube esse confrontamento na área de mata. Dizer também que todo o material, e a gente trabalha também sob a lógica da transparência total, nós temos tido contato desde a operação com diversos órgãos que fazem o controle da atividade policial, e nós estamos trazendo e levando todo o material necessário para as análises. Não há nenhuma ideia, nenhum foco da minha gestão para que a gente faça a retenção de qualquer tipo de informação necessária para a apuração dos fatos, mas dizer que as imagens que já foram disponibilizadas
são imagens que trazem uma lógica de um confronto intenso, trazem a constatação do quão foi difícil o trabalho desses profissionais de segurança pública, dos policiais militares que estavam infiltrados naquela região, uma área extensa, com vegetação densa, uma área pedregosa, com a presença de casas-mata, presença de seteiras, de elementos, todos eles com uniformes táticos, com coletes, com armamento pesado. Muito está se falando no número de mortos, mas é preciso que se diga que o número de mortos, que foi um total de 121, retirando e subtraindo os 4 policiais, que a gente aqui mais uma vez se solidariza e sente muito a perda desses companheiros, mas dizer que nós tivemos um número também, um número total de 117 mortos, 117 marginais confrontaram as forças policiais, optaram pelo confronto, mas nós tivemos também 113 presos de outros estados, lideranças, que estavam aqui no Rio de Janeiro, liderando ações criminosas em seus estados de origem. E eu recebi aqui no meu gabinete diversas autoridades do Ministério Público, das secretarias de segurança de outros estados, clamando por operações nessa região, porque os relatórios de inteligência também apontavam, esses dados apontavam a presença de diversas lideranças do Amazonas, do Pará, de Goiás, da Bahia, de Santa Catarina, que estavam no Rio de Janeiro, protegidos pelo Comando Vermelho, liderando ações criminosas no seu estado de origem. Então, a operação também teve esse viés de libertação dessas pessoas nos seus estados, não só no Rio de Janeiro, mas em diversas unidades da federação, demonstrando a necessidade de uma política coordenada, integrada de segurança pública, de caráter nacional, haja vista que essas facções não têm mais as fronteiras do Estado. O Comando Vermelho está presente em 25 unidades da federação, com musculatura financeira, de forma organizada, atuando de forma violenta, provocando diversos crimes, assassinatos em série, queima de ônibus, atormentando a população de bem. E a gente precisa, com essa operação, que a gente entende que é a maior operação já realizada pela segurança pública do país, sirva como uma mudança de chave, como um exemplo para que a gente possa realmente virar a chave dessa matéria tão importante. A segurança pública representa um ato de governabilidade para esse país e que a gente precisa efetivamente tratar com a importância devida a um tema que tem um caráter de tanto protagonismo no nosso país. Coronel, outras operações grandes foram realizadas no Rio de Janeiro, em diferentes lugares, e a gente lembra que houve operações no Complexo do Alemão, na Vila Cruzeiro, em Jacarezinho, mas na prática, depois de passado algum tempo, o que vimos também foi a volta de algumas facções para alguns desses lugares. E existem declarações até de policiais que ficam um tanto desolados quando eles veem que tal esforço acabou não resultando na prática numa mudança tão forte quanto essa que o senhor está dizendo aí, que é importante que ocorra. O senhor não se sente algumas vezes, como comandante de tropa, meio assim que enxugando o gelo? Primeiro, permita-me discordar. Pois não. Porque a percepção que nós temos aqui é totalmente contrária dessa sua narrativa. A polícia hoje está de alma lavada. Eu recebi mensagens de todo o país, de diversas esferas de poder, de diversas pessoas da população, de uma maneira geral, de vários estados, daqui do Rio de Janeiro, dizendo que realmente a população está do nosso lado e que essa operação ela foi um sucesso. Ela representou o maior golpe na facção Comando Vermelho, um prejuízo de cerca de 13 milhões de reais, mas ela tem uma questão muito subjetiva a ser analisada à medida que, Tramontina, a gente havia uma percepção disseminada de que
as forças policiais não adentravam naquela região, que as forças policiais, aquela região era tida como uma área de exclusão da cidade do Rio de Janeiro, e a gente demonstrou que a segurança pública e as polícias, elas entram aonde nós queremos, aonde for determinado, mas dizer que nós entraremos com técnica, com profissionalismo, com tecnologia e com muito dado de inteligência, né? O que a gente buscou nessa operação, eu posso aqui começar a falar da operação, eu acho que é importante a gente citar, que essa operação ela se inicia e ela faz parte, eu quero aqui dizer de maneira inicial para você, que a gente precisa diferenciar reocupação territorial com a operação que foi desenvolvida no dia 28, na semana passada, que é uma operação denominada Operação Contenção. O que é essa Operação Contenção no sentido prático e objetivo? É uma operação que visa e tem o objetivo principal, o escopo de conter a sanha expansionista das organizações criminosas. A partir da DPF 635, a gente observa no Rio de Janeiro uma transformação do modus operandi, da atuação dessas organizações criminosas que passam a ter como mote e como foco principal o controle territorial. Eu vou aqui fazer uma conta rasa contigo, Tramontina, no seguinte sentido. O Complexo do Alemão e da Penha tem cerca de 280 mil moradores. E eu vou cortar esse número pela metade. Vamos raciocinar em 140 mil pessoas economicamente ativas. O controle territorial e o controle, e vou citar aqui uma atividade que é o sinal de internet, e hoje nenhuma família vive sem internet nas suas casas. Um plano básico de internet custa, em média, R$100. Se nós multiplicarmos 140 mil pessoas por R$100, a gente chega à cifra de 14 milhões de reais de faturamento, sem contar outras atividades econômicas desenvolvidas nessas comunidades. Então, esse modus operandi de atuação criminosa, de cobrança de taxa de moradores, de controle de atividades econômicas nessas comunidades, virou um grande negócio, um negócio lucrativo que provoca cada vez mais uma robustez, uma musculatura econômica muito potente do crime organizado e de facções criminosas. Então, nós desenvolvemos aqui no Rio de Janeiro uma política permanente da segurança pública, denominada Operação Contenção, e essa operação, a vida, no dia 28 de outubro, ela nada mais foi do que uma fase dessa Operação Contenção. E essa Operação Contenção, é preciso que se diga que ela tem dois eixos fundamentais. O primeiro eixo é o eixo investigativo, que é desenvolvido pela nossa Polícia Civil, que trabalha no combate à lavagem de capitais e ao branqueamento, à lavagem de dinheiro e ao branqueamento de capitais. Isso é fundamental numa estratégia de combate a facções e organizações criminosas, haja vista que a história demonstra que essa estratégia ela tem um sucesso muito grande quando a gente promove o sufocamento financeiro e persegue o caminho do dinheiro. Mas não só isso, a gente precisa, e aí o outro eixo que eu posso aqui citar, a gente precisa atuar na área operacional. O outro eixo é o eixo operacional, em que a Polícia Militar lidera esse processo pelo maior número de policiais, pela maior capacidade logística, e, normalmente, esse processo é liderado por mim, na Polícia Militar do Rio de Janeiro. E essa operação ela foi precedida por um inquérito da Delegacia de Repressão Entorpecente do Rio de Janeiro, que durou cerca de um ano e que resultou em 100 mandados de prisão dessa quadrilha, dessa organização criminosa Comando Vermelho, que atua no Complexo da Penha do Alemão, e resultou também em 160 mandados de busca e apreensão. A partir daí, essa demanda chegou para nós da Polícia Militar, eu determinei que a minha área técnica se debruçasse nesse planejamento. É preciso que diga para vocês, e o Igor também é importante que ele participe desse processo, que
Segurança pública não é uma ciência exata, não é uma ciência cartesiana. A gente prepara uma modelagem específica para cada demanda. E essa operação ela tinha o escopo principal de cumprimento de ordens judiciais. E a gente está lidando, nessa organização criminosa, com assassinos, com traficantes, com estupradores, com toda a sorte. E as imagens, os dados de inteligência registram isso. Prática de tortura, práticas de violência sexual contra mulheres, extermínio de opositores. Ou seja, você imagina, e fomos acusados de que o mandado judicial não enseja esse tipo de operação. Você imagina, e eu quero fazer aqui essa reflexão, trazer para vocês, você imagina você patrocinar uma ação judicial de um assassino que tirou a vida de um familiar seu, de um filho, de um parente, de um pai, e você consegue na justiça um mandado de prisão para esse assassino, você tem notícia que esse assassino está no Complexo do Alemão e da Penha, e a polícia nada faz para cumprir esse mandado judicial. Então, a gente precisa entender que isso seria decretar a falência do Estado brasileiro. Então, a operação ela foi cumprir mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, num programa permanente denominado Operação Contenção, que visa conter a expansão territorial dessas facções no Rio de Janeiro. A partir daí, a nossa área técnica, voltando ao meu raciocínio, ela passou a analisar relatórios de inteligência, ela passou a analisar um farto material de imagens produzidos pela nossa tecnologia, por drones de câmeras termais, que puderam também acompanhar essa movimentação em período noturno. E também, principalmente, Tramontina, nós fizemos algo inovador, que foi avaliar operações anteriores. E por que disso? Em operações anteriores, era sabido, e para quem eu falo para pessoas de fora do Rio de Janeiro, é importante que se diga que essa região do Complexo do Alemão e da Penha congrega nada mais nada menos que 27 comunidades. E essas comunidades, esses complexos, como eu já disse anteriormente, que moram cerca de 280 mil pessoas, ela é dividida por uma área montanhosa denominada Serra da Misericórdia. É uma área extensa, é uma área caracterizada por uma vegetação densa, uma área pedregosa. Lá existe, inclusive, uma pedreira que está em atividade no momento, que fornece esse material para diversas obras civis, obras de engenharia aqui na área metropolitana do Rio de Janeiro. Mas é preciso dizer que isso impõe para nós um grande desafio e uma complexidade nesse tipo de planejamento. Então, nós analisamos relatórios de inteligência, entendendo como essa organização funcionava, analisamos as imagens para entender quais eram as áreas em que eles tinham seguranças, que eles estabeleciam boca de fumo, venda de drogas. Também temos imagens de torturas, de assassinatos nessa Serra da Misericórdia, treinamentos militares que eram desenvolvidos por essa quadrilha para os seus integrantes, de ex-integrantes das Forças Armadas, ex-integrantes das Forças Policiais. É preciso dizer que, há meses atrás, nós prendemos um ex-integrante, um policial que foi expulso das fileiras da corporação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, era um integrante do nosso batalhão de operações especiais e cobrava R$ 1.500 por hora para oferecer treinamento para esses narcoterroristas. Então, esse cenário é o cenário que nós atuamos, de uma organização extremamente treinada, com acesso a um armamento pesado, um armamento de guerra, um armamento com poder lesivo muito grande, e a partir daí nós modelamos, e nós tínhamos a informação no nosso planejamento inicial de que cerca de 500 elementos estariam naquela região, naqueles complexos, distribuídos por todas essas comunidades e obviamente, portando armas de guerra, fuzis com alto poder lesivo.